Pelo Prisma do Amor é uma obra de arte. Por que não trazer Pelo Prisma do Amor? Porque foi o que eu assisti recentemente, tá mais fresco na minha memória e é um anime que merece muita atenção. Pelo Prisma do Amor, como eu disse pra vocês, é uma obra de arte, é feito pra quem ama arte, pra quem aprecia de verdade. Eu nem só me refiro só pelas pinturas, por girar em torno da arte de esculpir, de desenhar, mas eu digo num todo. Gente, é um anime lindo. Eu vi certa quantidade de pessoas falando que não gostaram do anime porque os personagens são imaturos e porque disso, porque aquilo. Gente, vocês não estão sabendo degustar. Pelo Prisma do Amor me trouxe muito a sensação de lar. Eu não sei se vocês vão compreender do que eu estou querendo dizer, mas eu não acho que os personagens sejam imaturos ou que falta isso, que falta aquilo. Na verdade, eu acho que foi tudo na medida certa, apesar do final ser bem rapidinho. Eu acho que foi tudo muito bom, tá? Eu gosto muito, como eu digo pra vocês, eu sempre vou repetir pras pessoas novas que chegarem e tal. Eu gosto muito de personagens falhos. Eu gosto muito de personagens que estão agindo de acordo com a idade deles. Não gosto de coisa perfeita. Se eu quisesse coisa perfeita, eu assisti outro anime. Mas eu gosto muito disso, principalmente no campo artístico, né? Eu acho que, sei lá, se o personagem ele tá chateado, ele vai mostrar isso na arte dele e isso vira uma coisa muito maior e eu acho isso muito legal. Mas eu acho muito importante a forma que eles mostram assim pra gente de como eles estão se sentindo, reflete nos quadros, na escultura. Eu acho isso incrível. A nossa personagem principal se chama Lily, ela é do Japão e o sonho dela é estudar arte em Londres. E a gente sabe, né, gente, tempos antigos, assim, eu vou tentar pegar o ano pra vocês, mas é um tempo muito antigo, então já é difícil hoje em dia para as mulheres ainda, infelizmente, pra gente fazer certas coisas. E então pensa anos atrás, principalmente no Japão, que atualmente, até hoje, ainda é muito conservador. A Lily, ela tem o sonho de estudar, o pai dela levou ela numa exposição de arte, ela gostou, ela se encantou por um autor inglês. Desde então, virou o sonho dela estudar em Londres, estudar arte. E logo no começo, assim, a gente já tá vendo ela convencendo os pais de estudar e a mãe dela com os pensamentos machistas enfiados na cabeça, falando que não, que o dever da mulher é ela casar, porque já tá muito tarde. A Lily tem 20 anos, tá? Já vou deixar aqui pra vocês. E que já tá muito tarde pra ela arrumar um marido, que ela precisa arrumar um marido e não estudar arte em Londres, que ela tem que tomar conta ali do legado da família. É uma loja de kimonos. E a Lily, ela fala que não, mãe, me dá alguns meses pra eu estudar, pra eu ver como que vai ser, e se der tudo errado, eu volto e eu vou me casar, eu vou cuidar da sua loja de kimonos e a gente vai seguir com isso. E é assim que ela consegue ir pra Londres. Dentro desses 6 meses, ela tem que conseguir o primeiro lugar. E a mãe da Lily fala uma frase muito interessante pra gente. Ela pergunta sobre qual é o maior monte do Japão, qual é o não sei o que, sempre perguntando sobre os primeiros lugares, e a Lily sempre tem as respostas sobre esses primeiros lugares. Só que quando ela pergunta do segundo, a Lily não sabe responder. E aí ela diz que é justamente por isso, entendeu? Ninguém está interessado em quem ficou em segundo lugar, quem ficou em terceiro. Todo mundo se lembra somente do primeiro. E é uma coisa muito interessante, porque na grande maioria, realmente, quem é lembrado é sempre o primeiro e com motivo. Então é isso, ela exige que, pra Lily continuar estudando depois desses 6 meses, só se ela conseguir o primeiro lugar. E, ironicamente, logo assim, quando ela chega em Londres, ela já conhece o dono do primeiro lugar na academia durante, ó, tempos. Já é o lugar dele ali, ninguém tira, entendeu? Então a gente já vê que ela vai ter um baita do embate com Kit Church. A Lily conhece o Kit, assim que ela chega em Londres, ela tava meio perdida, né? Ela nunca foi pra lá, ela tava sozinha, inclusive, que coragem, sair do Japão pra Londres. Ela tava sozinha, tentando pedir auxílio, ela tava assustada porque as pessoas eram muito altas. Ela disse que ela é considerada uma mulher muito alta no Japão, né, que isso não é muito feminino, enfim. E que ela começou ali a ver que, né, acho que ela começou a se sentir pertencente. É realmente o lugar que ela queria estar. Isso, a Lily conhece o Kit. O Kit estava pintando com carvão, desenhando ali um pássaro
sentado num muro, de frente pra um marzinho, assim, pra água. E a Lily pede ajuda pra ele, assim, pergunta, porque ela se interessa, assim, pelo desenho dele. Inclusive, gente, lembra o que eu falei? É para pessoas que gostam de arte. É muito interessante você ver os artistas se interessando pela arte um do outro, mas eu vou falar isso mais pra frente. Enfim, ela se interessou pela arte dele. E ela pediu, né, uma ajuda e tomou um susto porque o Kit estava comendo pão com carvão. E aí a gente já vê ela tomando um susto, assim, logo de cara, meio que dando uma quebradinha, assim, nas coisas que ela tinha fantasiado e tal. Porque o Kit é todo estranho, convenhamos. Vamos lá, que o Kit é meio estranho. Mas ele dá as instruções pra ela acha ele meio doido, ele oferece o pão pra ela, fala, não, não, não quero. E é assim, o primeiro encontro dela com o Kit, o rival dela na academia. Eu acho muito importante eu trazer de novo sobre esse amor, essa paixão que a Lily tem por Londres, pela Inglaterra, sabe? É muito legal. E, gente, falando assim visualmente do que a gente vê ali, fora os personagens, mas o cenário, essas coisas, que coisa linda. Eu lembro que antes do anime lançar, ele já tava na minha listinha salva já pra eu assistir, tem na Netflix, tá bom? É da Netflix. E é muito lindo, é tudo muito lindo, o cenário, e são cores confortáveis, mas muito bem feitas, muito bem colocadas, e você realmente começa a se sentir em casa, é o que eu falei pra vocês, o sentimento de estar em casa. E a trilha sonora ajuda demais, eu me interessei demais pela trilha sonora. A primeira impressão da Lily sobre o Kit já era ruim, porque ela já tomou um susto com ele. Só que eu acho que isso não se deve considerar exatamente uma primeira impressão, porque ela não conhecia ele poderia ser um completo estranho que estava comendo o pãozinho dele, ele não brigou, não fez nada com ela, né? Então, só achou ele estranho. Só que a primeira impressão dela, de fato, foi que a Dorothy, uma amiga dela, futura amiga, mas a menina que está responsável por apresentar a academia pra ela, academia de artes, né? Ela logo apresentando ali, mostrando o lugar que ficam os 3 quadros, os melhores dos melhores. E ela conta sobre o Kit. Ela fala: Kit Church é o melhor disparado entre todos nós e ele tá sempre no primeiro lugar. Só que a Lily não lembra. A Lily não assemelha em momento algum que o Kit é o mesmo que estava comendo o pão. Então, no momento que ela ouve que Kit Church é o melhor da academia, ela já leva ele como uma ameaça, porque lembra das palavras da mãe dela. Ela tem que estar no primeiro lugar se ela quiser continuar ali, e ela tem que fazer de tudo se ela quiser continuar. Então, ela já crava o rival dela, que é o Kit, sem ainda conhecer ele de verdade mesmo. E a impressão fica um pouco pior, já conhecendo ele, quando o Kit compara ela com uma égua. Ele fala assim, nossa, você parece Afrodite. E ela fica toda vermelha, né? Tipo, ai, meu Deus do céu. E aí ele fala assim, é uma égua. Aí não tem como defender. Mas vocês vão entender ele, tá, gente? Inclusive, quem chama esse menino de imaturo nunca viu um romance comum de anime. Eu tenho certeza que quem fala que o Kit é imaturo assistiu Ronei Lemon Soda e Amor, porque... Que isso? E fica essa primeira impressão ruim deles, né? Assim, eles não se dão muito bem logo de cara, mas dá pra ver. Vou dar um spoiler pra vocês que não assistiram, mas que estão tentando ver se vale a pena assistir. Gente, o Kit adorou a Lily logo de cara. Eu digo adorou, tipo, ele deve ter achado essa menina muito linda. E ela de fato é muito linda. Eu fiquei muito chocada com o desenho, assim, né? A forma que desenharam, porque eu fui pesquisar sobre o mangá e o mangá é completamente diferente, sabe? O tipo de arte completamente diferente, o traço. Com essa inimizade já cravada entre eles e ela tentando conhecer a mente do arqui-inimigo dela pra tentar alcançar ele e roubar o lugar dele, né? Roubar mesmo. A Lily passa por um problema durante a primeira avaliação dela na faculdade. 3 meninas roubam a tinta principal do que a Lily precisava ali pra pintar, né, o quadro. Nesse caso, era tinta azul. Eles estavam ali precisando pintar livremente sobre o céu, sobre como que refletia, como as pessoas enxergavam o céu, uma coisa parecida. Vou me corrigir aqui colocando uma cena pra vocês, enquanto ele fala, né, o professor explica. As meninas roubam o azul da Lily durante um esbarrão ali de propósito, porque acreditam que a Lily veio do caralho do Japão para roubar um cara que tava ali e ninguém tava nem aí com ele. Na verdade, ele estava assediando a Lily.
E a Lily, por ser do Japão, como eu disse, gente, a cultura é completamente diferente, então talvez ela pode pensar, né, chega a pensar que certas coisas são normais entre eles, então chega a passar batido, apesar dela se sentir desconfortável. Então a Lily foi assediada ali, as meninas, né, como se a rivalidade feminina, gente. As meninas interpretam como se a Lily estivesse jogando pra cima dele, porque as famílias são divididas ali, em grande maioria, na Academia St. Thomas, que é famílias aristocratas, né? É gente importante que tá ali no meio, gente grande mesmo. Então tem muitas meninas, inclusive essas três, a própria Dorothy explica em algum momento, que elas começam a estudar na academia não porque elas querem aprender arte, não porque elas querem viver da arte, né, aprender, mas porque elas estão procurando um marido de poder ali dentro. Com a tinta perdida, a Lily começa a se desesperar, não sei o quê. Quando pensa que não, o Kit joga uma tinta azul pra ela. Mas é uma tinta muito cara. Ela mesma reconhece que uma tinta daquelas é muito, muito, muito cara. E ele joga pra ela e ela fica tipo... Aí ela começa a usar. O Kit não precisa da tinta. Lembrando do processo criativo de cada um, que ela tá tentando alcançar ele, a gente já vê uma diferença ali das coisas, né? Ele foi pra cores completamente diferentes da dela, mas todos igualmente pra pintar o céu. Assim que acabe, que, né, eles vão ver os resultados depois de passar um tempo, o Kit novamente está no primeiro lugar. Era de se esperar. A pintura da Lily ficou em segundo lugar, e isso se repete muito, tá? A pintura do Kit sempre em primeiro lugar e a da Lily em segundo. E ele não pintou o céu diretamente mostrando o céu, mas o céu através de uma poça de água porque tinha chovido no dia. Gente, Kit Church é uma delícia de homem, meu Deus do céu. O azul é muito mencionado durante o anime, especificamente pela cor dos olhos do Kit. Então durante o anime você vai perceber muitas menções do azul, e o azul tem certa importância sim, mas eu vejo muito também pelo olhar do Kit. Já um pouco mais habituada ali, né, ali no ciclo da academia, com os amigos e tal, colegas, podemos chamar de colegas ainda, eles combinam de sair, né, assim, é mais comum pra vocês se conhecerem e tal, estão estudando juntos, são amigos da Dorothy. A Dorothy é muito amiga da Lily, mas a Lily prefere não ir, ela prefere ficar pra estudar, aprimorar o desenho dela, né, o traço dela, porque o professor dela, apesar dele ser muito gente boa, dele ser muito incrível, ele é bem, mas bem não cuidadoso com as palavras. Gente, se eu ouvisse um negócio desse, eu ia ficar em choque, assim, por um tempo. Ele disse que as pinturas da Lily, apesar de serem lindas, são parecidas com as pinturas de um professor de artes. Ele acabou com ela. Ela decide ficar pra aprimorar, porque se ela quer ultrapassar o Kit, se ela quer tomar o lugar do Kit e ficar mais tempo ali em Londres, ela precisa melhorar. Justamente por isso, ela encontra um lugar muito bonito, um campo verde, assim, vista linda, pôr do sol. E quem aparece, gente? Kit Church. O Kit estava indo pra casa quando a Lily pergunta, tipo, o que você tá fazendo aqui, menino? Ele, aqui é o caminho pra minha casa, não sei o quê. Ele vê a bicicleta dela, que ela vive quebrando, inclusive, essa bicicleta. O coitado do moço que conserta essa bicicleta já tá, ó, por aqui com ela. Mas ele pergunta, essa bicicleta é sua? Ela é. Ele, você me empresta? Ela, não tem como eu te emprestar, eu preciso da bicicleta. E ele fala, mas é você que vai dirigir, porque eu não sei pedalar. E por quê? O Kit estava atrás de lírios que crescem numa caverna. Lembrem-se disso, pelo amor de Deus. Isso aí é ponto-chave na história deles também. E a Lily fala, meu Deus, mas como assim? Existem lírios que crescem numa caverna? Ele fala, justamente estou procurando. Fica ali num tal lugar, assim, um pouco mais longe de Londres, né? E eles vão procurar, porque a Lily quer conhecer ali a mente grande do Kit. E ela também vê como uma forma de pintar. Por que não pintar uma caverna com lírios crescendo dentro, gente? Uma citação de Shakespeare. Ai, eu acho de rir. Shakespeare também tá muito incluso no anime, tá? Eu acho que vocês vão amar. Quem citou, gente? O professor. E o Kit acreditou que ia ter realmente uma caverna com lírios crescendo dentro, tadinho. A Lily, inclusive, é muito legal pra ela essa volta que ela dá com o Kit, porque ela vê ovelhas pela primeira vez, é um lugar mais rural, assim, sabe? Muito bonitinho como ela fica. Ela pinta essas ovelhas e ela fica tipo, meu Deus, por que o cachorro tá correndo atrás das ovelhas? Que horror! E o Kit explica pra ela, não, ele é treinado pra isso, pra recolher as ovelhas ali, né, organizar elas. E ela fala, meu Deus, uau! Eles, em certo momento, encontram os donos dessa fazenda, que dão pra eles
uma garrafa de leite e maçãs pra eles dividirem ali um lanche, né? Inclusive, esse negócio do leite é muito engraçado, porque, gente, essa coisa de beijo indireto, eu já devo ter passado. Isso ficou muito errado, né? Como assim? Ah, estou tomando no mesmo copo que ele, estou bebendo na mesma garrafa que ela, a gente tá se beijando. Que mundo é? Nós brasileiros é realmente um acontecimento. E é uma coisa que é muito citada em muitos animes, nessa coisa de beijo indireto. Gente, quantas pessoas vocês não beijaram indiretamente? Vamos nos colocar pra pensar sobre isso. E ela fica mega preocupada, tipo, meu Deus, ele vai beber na minha garrafa, porque ela oferece leite pra ele, é só uma garrafinha, né? Aí na hora que ele vai pra casa, não. E toda vermelha, ele fica... E ela bebe um pouco mais, enrola ele enquanto ela tá entendendo sobre a cabeça dele. O Kit, inclusive, acaba ali no meio da conversa mostrando pra ela que ele não é realmente perfeito. E assim, a gente espera que as pessoas realmente não sejam perfeitas. Se uma pessoa é perfeita o tempo todo, eu sinto te informar que quando a bomba vier, ela vai vir desse tamanho. Ela entende ali que o Kit também, ele tá sempre no alto, mas é muito também por esforço. Apesar de ser uma grande paixão pra ele, de ser algo que ele ama fazer, e tudo que a gente ama fazer, parece que sai muito melhor do que quem faz por obrigação, né? Coisas feitas por amor são diferentes de coisas feitas por obrigação, por preciso fazer, e não faz porque amo. Ela pergunta pra ele em algum momento, nossa, como que você faz esse tipo de desenho? Como que você aprimora? E ele fala, treino. E claro, gente, a gente tá falando também de uma pessoa que é naturalmente talentosa. Sabe aquele meme de, ai, quando eu não sou perfeita, logo de cara fazendo alguma coisa pela primeira vez. Só que tem pessoas que vão ser, sim, muito melhores fazendo pela primeira vez, porque questão de talento. Não estou dizendo que a Lily não é talentosa, muito pelo contrário. Na verdade, os dois são muito talentosos, assim, a gente vê, né, pela forma que acontece, porque a Lily tá sempre em segundo lugar, o Kit em terceiro, então ela é, sim, uma das melhores ali num todo. Só que o traço de arte deles é muito diferente, o jeito deles de se expressar na arte é muito diferente. Então é isso, ela vê que o Kit é talentoso, mas que também vem muito do esforço, vem muito não apenas do talento, mas do esforço, do amor dele, do empenho dele pelo negócio. Aqui também a gente tira um pouco dessa coisa de apenas a Lily estar encantada com os desenhos do Kit, né, com as pinturas do Kit, mas o Kit fica admirado com um desenho da Lily. Ela faz um passarinho de barriga vermelha e ela desenha no Yatachi, se eu não me engano, Yatachi. E ele fica muito curioso, ele acha muito bonito e tal, fica muito encantado com o desenho dela. Diz que parece que em algum momento o passarinho vai criar vida, né, e sair pra fora do papel. Alguém admirando seu trabalho no modo artístico é praticamente um convite para te amar. A dinâmica deles é muito legal, é muito interessante, fico muito besta com eles, sinceramente. Porque é o que eu falei, é um relacionamento com defeitos, qualidades e pura admiração da arte um do outro. Mas ela fala assim em algum momento, né? Nossa, aparentemente você realmente não é tão bom em tudo pela primeira vez. Ele fala, é claro que não. O cara está consciente de que ele não é bom em tudo. O Kit, ele não se enxerga muito como tão talentoso quanto as pessoas enxergam. Eu acho que é até por isso que ele acaba se metendo em confusões mais tarde. Mas ok, né? Ele tenta desenhar. A Lily, nossa, que horror, isso aqui não é pra você. E quando a Lily se distrai, o Kit vai lá e bebe na garrafinha de leite. O primeiro beijo deles foi um beijo indireto numa garrafinha. Nesse mesmo dia, enquanto eles estavam a caminho, né, do lugar para ver os lírios, as nuvens estavam se movimentando muito rápido e, como o próprio fazendeiro diz, talvez poderia chover e que era melhor eles não demorarem muito para voltar para casa. Demoraram muito para voltar para casa, choveu, a bicicleta quebrou. Eles se esconderam numa cobertura assim vazia e ficaram lá por um tempo. Nisso eles começam a conversar e a Lily, em algum momento assim durante a conversa, ela confessa pro Kit, ela fala realmente pro Kit que ela ficou encantada com a arte dele. E assim a gente vê que a Lily tá derrubando um pouco dos preconceitos que ela tinha colocado em relação a ele. Ela diz que ela admira muito ele, apesar de ver ele como um rival. E um dos pontos interessantes da série é que a todo momento, sempre que é possível tocar no assunto, eles falam sobre como é diferente, né, para as mulheres e para os homens naquele tempo. É dito ali como os homens têm o direito de escolha, eu gosto muito desse assunto, como os homens têm o seu direito de escolha, eles podem decidir o que fazer, eles podem decidir ter profissões, eles podem decidir não se casar, enquanto mulheres o único dever delas é se casar,
E é isso, e herdar alguma coisa da família, porque elas não podem ter uma profissão muito grande. Não é possível uma mulher ter uma profissão tão grandiosa dentro de casa quando o marido é tal posição, sabe? Parece que desde muito antes, assim, não parece, vira essa competição de homens e mulheres, e as mulheres, nesse caso, sempre perdem, não há nem competição. Não é que as mulheres sejam incapazes, mas elas são sempre ofuscadas por leis, por regras. E quem vai contra essas leis e regras, eu acho muito legal que eles sempre trazem isso de você tem o poder de escolha, eu não tenho. Eu estou aqui, mas eu sei que no final eu vou me tornar mãe de uma casa cheia de crianças e esposa de alguém, porque esse é o meu destino, esse é o meu papel como mulher. E a Lily e o Kit têm uma conversa muito, muito superficial, assim, até sobre essa questão. E o Kit, em algum momento, ele fala que ele não tem todo esse direito de escolha que a Lily acha que ele tem. E a gente descobre mais tarde também o porquê, né? O Kit vem de uma família muito grande, a família mais poderosa ali da Inglaterra. A gente vê que ele não tem, assim, tanto poder, apesar dele ser homem. Ao ver dele, ao ver artístico, um artista realmente, pessoas que querem ser livres, ele é um alguém preso, um alguém limitado pela família dele, pelo nome que ele carrega. Durante a conversa ali também, a Lily aproveita para se desculpar com o Kit, porque ela foi meio grossa com ele, ela foi meio imprudente com ele em algumas colocações das palavras dela, né? Principalmente nisso de colocar ele num pedestal, quando, né, na verdade, não tá tanto assim, sabe? A gente vê que o Kit, ele vai se fuder muito, gente, apesar dele ser rico, essas coisas. Esse coitado vai comer o pão que o diabo amassou. Mas eu gosto disso, de eu errei, eu estou te pedindo desculpas, porque nós somos assim, nós erramos, a gente pede desculpa e a gente não faz novamente quando a gente realmente se desculpa, né? Quando a gente se arrepende. E o Kit diz que não, que tá tudo bem, né? Que ele não se incomodou com isso. Então a gente vê que, de certa forma, ele compreende o lado dela, apesar dela estar errada pela forma dela se expressar. E o Kit diz pra ela que a arte pra ele... Ai, gente, que falas deliciosas. Ele diz que ele nunca quer se esquecer dos momentos de beleza que ele tem na vida. E que é justamente esse um dos motivos, se não o único, que ele pinta. Ele pinta para registrar os momentos. Ele pinta para se recordar, para ele ter o que lembrar. Muito triste você saber disso. Depois você descobre que o Kit não tem mãe. A única pessoa que ele já pintou na vida foi a mãe dele. Então, a gente vê que realmente a arte para ele está associada ao amor, né? A falta que a mãe dele faz também está relacionada a isso, porque a mãe dele morreu, ele era muito pequeno. Mas vamos falar um pouquinho sobre algo que eu vi no TikTok. Notícia ruim sempre vem do TikTok, né? Eu vi pessoas, como eu disse pra vocês, falando que Pelo Prisma do Amor é muito raso, que os protagonistas não têm química e que a protagonista é muito chata. Gente, vocês não estão sabendo enxergar a profundidade desse anime. Aí você me pergunta, mas nossa, Larissa, então só você enxerga a profundidade disso? Como eu gosto muito de trazer esse lado mais humano da coisa, apesar de ser um desenho, né, e tal, tudo tem o seu ensinamento. Tudo que a gente assiste nos traz um ensinamento. É muito complicado você ver as pessoas falarem que eles não tiveram química, que eles não tiveram história alguma, que ele era imaturo, ignorante, que ela é berrava, não sei o quê, e que a história... Não sei... Gente... Nós estamos lidando com duas pessoas de 20 anos, se eu não me engano o Kit também deve ter por volta dos 20 anos, se não 20 cravado. E como eu digo, problemas reais no relacionamento deles. Eles são de posições políticas diferentes, inclusive isso é muito retratado no anime, né? Trazem muito, inclusive o irmão do Kit traz muito isso, né? Deles serem de posições diferentes, mas eles têm problemas de verdade. E sobre a química deles, eu acho que é uma química muito natural. Porque eles brigam, eles se desentendem, eles pedem desculpas, mas na mesma proporção, um pouco antes ou depois do pedido de desculpas, acontece deles terem uma conversa super profunda. E a conexão deles também vem muito de elogiar a arte um do outro. Chegam momentos no anime que o Kit fala que ele ama a arte da Lily. Eles se ajudam ali, eles se reconhecem no silêncio. Eu acho isso muito bonito e pra mim, não... Eu sei que vem muito daquela coisa de, Larissa, é questão de gosto. Uma coisa é você falar que você não gostou. Outra coisa é você caçar pelo em ovo. Eu acho que eles têm sim química, eles têm sim desenvolvimento. Eu tenho certeza, na verdade, gente, pessoas mais velhas assistiram comigo e gostaram.
Isso importa. Eu vejo muito eles dominados pelos sentimentos. Isso faz sentido, isso condiz com um todo do anime, tudo que gira o anime, né? Durante o evento de exposição, chega a família, a maior família aristocrata da Inglaterra, e junto deles aparece o Kit. Kit, Harry e Richard Church. Aí a gente descobre que, na verdade, o nome do Kit é Christoph Church, da família Church, lá de cima. Ninguém nunca associou. Eu vou passar um pano sobre ninguém nunca ter associado, porque o Kit anda muito desarrumado, ele anda muito relaxado. E assim a gente vai juntando as coisas e descobrimos que o Kit é da grande família do alto escalão, assim, de respeito puro. Não apenas um artista comum. O pai do Kit, o Harry, ele convida os amigos do Kit, porque ele não sabia que o Kit tinha tantos amigos assim. Inclusive, gente, que tristeza, né? Você ser pai, de repente você fica um pai solteiro, ver seus filhos pequenos ficando sem mãe. E eu acho que deve ser uma alegria muito grande você ver que o seu filho tá fazendo amigos, que ele tá seguindo a vida dele, passar um tempinho na propriedade deles. A Lily, a princípio, não tava querendo ir, mas a Dora te dá um jeitinho ali na cabeça dela, fala, olha, você vai conhecer o lugar que o Kit vive. Tem lugar melhor pra você conhecer a cabeça dele? Ela fala, sim, eu vou. E eles vão pra propriedade Church, que é um lugar gigante. Gente, não estamos falando de uma mansão. Estamos falando assim de... Eu acho que cabe uma cidade dentro da propriedade deles. É muito grande, são várias mansões. E tem vilarejos, né, de pessoas morando ali às custas dos Church. Se eu não me engano, são famílias... São membros, assim, da família Church. Gente, é muito grande mesmo na propriedade. A Lily não sabia como se portar na presença de pessoas tão nobres. E todo mundo ali, né, até os amigos deles, assim, eles sabiam como se portar, mas a Lily não sabia. E é muito bonitinho que, apesar dela não saber quais talheres ela escolhia pra comer ali a comida que tava no prato, e o Kit silenciosamente chuta a perna dela, ela grita... E eles disfarçam. E ele fala assim, ó, olha aqui, olha aqui. E ela olha e ele ensina ela, sabe? Ela aprende quais talheres usar, como comer, como se portar. Muito bonitinho, que ele não trata ela com estranheza, né? Tipo, não é menina esquisita, não sabe comer. E eu acho muito legal que eles vão comendo e eles vão se imitando. Ela começa a imitar ele fala, cara, você não precisa me imitar. E ela, tipo, besta. E durante a noite, ela fica com insônia, ela sai do quarto. E ela ouve nos corredores uma conversa do Kit com o Richard sobre o Kit precisar largar a academia e assumir a posição como segundo filho, né? Porque na falta do Harry, na falta do Richard, quem ficaria é o Kit. A gente vê eles discutindo, o Kit fala que ele não quer isso pra ele, que ele quer viver de arte, essas coisas. A gente vai vendo, gente, as coisas aos poucos ficando uma grande merda, porque a guerra estava se aproximando. Então poderia a qualquer momento dar tudo errado e o Kit precisar comandar as coisas sem ele ter a mínima ideia de como fazer isso. O Richard incompleto, assim, ele não estava tão errado, mas é um dever que o Kit não queria, só que estava no nome dele, né? Essa coisa, o nome era muito levado a sério. Então, ou você faz, ou você nunca mais vai ser respeitado na sua vida. Nisso, em outro dia, a Lily conhece a Afrodite, que foi a égua que o Kit comparou ela. Gente... A Afrodite não é nada mais, nada menos do que... Gente, sinceramente, parece um animal, assim, um bicho de outro planeta. Parece um anjo mesmo. Eu acho que é como se anjos tivessem feito cavalos, assim, desenhado, colocado eles, assim, pra existir. Os cavalos tivessem feito um filho e veio uma coisa mais angelical. Veio um anjo do anjo do anjo. A Afrodite é da raça de cavalos Alcatraz. Se não me engano, se é assim que se pronuncia, mais Alcatec. E ela descobre por que o Kit comparou ela com a Afrodite. A Afrodite é tão linda, é tão angelical, é tão linda. E logo de cara, quando o Kit viu ela, ele falou, caralho, você parece a Afrodite. E a Afrodite é uma égua muito desconfiada ali, todo mundo fica encantado, né, vendo uma égua tão bonita assim, mas ela é muito desconfiada, ela não dá confiança pra ninguém, a não ser pro Kit, o Kit faz carinho nela e tal. O Joffrey tenta montar nela, mas dá errado, ela... chuta ele pra longe, assim, coitado. Ela é enorme, então a queda deve ser 3 vezes pior. Mas ela simpatizou com a Lily. Enquanto eles estavam sentados, estava a Lily e o Kit sentados lado a lado conversando. Então, ela gosta muito da Lily, assim, ela chega por vontade própria. E o Kit fala, ó, ela gostou de você. Porque a Lily fala, por que ela tá mastigando meu cabelo ali? Ela gostou de você. E a gente vê que a Afrodite muitas vezes
vai ajudar a Lily, porque vai ter um momento que a Lily vai se perder e a Afrodite vai proteger ela a noite inteira, porque a Lily se machucou, ela não conseguiu encontrar lugar de volta pra mansão e a Afrodite ficou guardando ela ali, gente, a noite inteira até ela ser encontrada. Eu acho isso muito lindo. Um pouco depois a gente vê um pouco da relaçãozinha ali do Kit em como se fosse um pequeno videoclipe. Aparece o Kit muito pequenininho, desenhando, levando o desenho dele pra mãe dele. A mãe dele já estava acamada, né? Mas estava conseguindo conversar. Ele tava todo feliz, aqui manchadinho nele, a mãe dele limpa. Ai, gente, o Kit pequenininho é um tópico muito sensível e a mãe dele também. Ele mostra o desenhozinho pra mãe dele, né? A mãe dele vê, fala, nossa, que lindinho, faz carinho nele, coisa mais linda. E de repente ele tinha feito lírios. E ela vendo ali os lírios que ele desenhou, ela começou a tossir sangue. E manchou tudo, assim, o desenho dele. Gente, é muito cinematográfico, uma coisa muito linda. Eu sou apaixonada de verdade. A gente vê, assim, aos poucos a justificativa do Kit não desenhar pessoas. Ele desenha tudo menos gente, porque a única mulher que ele desenhou foi a mãe dele. Porque a gente vê na casa, assim, o pai dele também pintava, tá, gente? O pai dele também, o talento veio de família, é citado também no anime, né? Mas fica entre as artes do Kit, do pai dele, da mãe do Kit. E agora, o que a gente mais ama em romances de época? Bailes. Acontece uma reunião ali entre as famílias aristocratas, um baile, uma coisa bem formal, é necessário um tipo de roupa específica. A Lily não estava preparada para esse tipo de situação, porque não era para o Henry convidar, né, eles. Mas ele convida e o pessoal, todo mundo tem as vestimentas, exceto a Lily. Então a Lily fica no quarto e a Dorothy também estava produzida, né, ela tinha ido preparada, ela falou, caramba, a gente veio pra casa de um aristocrata, era de se esperar que acontecesse isso. Ela falou, não pensei nisso. E nisso, o Kit procurando a Lily na multidão, não acha ela, a gente vai vendo isso até o processo. O Kit pede pra empregada arrumar a Lily pro baile, porque ele quer que ela vá para o baile. Que homem, gente. Ai. E aí, gente, acontece uma tragédia. Inclusive, gente, que mulher linda, né? Encantadora é a Lily. Vou deixar aí pra vocês a Lily vestida com os trajes da mãe dele. Ele deu os trajes da mãe dele pra Lily usar pro baile. E era uma coisa assim, era um vestido de tradição que a mãe dele tinha, de lírios. Os lírios estão em todos os lugares. Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Do vestido enorme de linda, ela é a pessoa mais linda daquele baile inteiro. O Kit vai buscar ela, assim, pra levar ela até os amigos. Só que aí todo mundo fica tão apaixonado na Lily daquele jeito. Fazia tanto tempo, o próprio Henry fala que... Henry e os convidados falam que eles não viam aquele vestido sendo usado há muito tempo, que foi desde o falecimento da mãe dele, né? Do Kit e da ex-esposa do Henry. E única, porque o cara... Que romântico é esse Henry também, gente. Eles ficam tão encantados, eles começam a tocar e o Kit fala, olha, eles querem que a gente dance. E isso raramente acontece. E eles dançam, apesar dele falar, não sei dançar. E ele ensina ela a dançar. Gente, os clássicos clichês de época, perfeito. E daí muda o cenário, como se eles estivessem voando. E bom! Catherine aparece. Quem é Catherine, Larissa? A noiva do Kit. Estava bom demais pra ser verdade. Mas, gente, vamos pensar pelo lado dela também, porque, né, essa mulher será compreendida por todos nós, tá? Ela não é uma grande vilã, como eu disse, é um anime muito bem amarradinho, muito gostoso. O que você vai achar do seu noivo dando o vestido da mãe dele pra outra mulher usar e ele dançar ali com ela como se eles fossem um casal? Porque ainda tem a troca de olhares, tem toda a atenção. Gente, é o chifre nascendo na frente com plateia. Ali ele fica super chateada com o Kit. Eles discutem assim. Ela meio que dá um corte tramontina nele. Fala, não, você fica aí. Ela foi lá porque o Richard, o irmão mais velho do Kit, foi dar uma comida de rabo no Kit ali na frente de todo mundo. Você não devia ter dado esse traje pra ela usar e não sei o quê. E ela fala, não, eu vou tirar isso agora. Eu sinto muito, eu não sabia. E a gente lembra de novo dela ser uma pessoa de fora. Então ela não né... E é nisso que ela devolve as roupas, ela pega o quadro dela pra desenhar, pra se distrair. Ela fala, não, foi exatamente isso que eu vim fazer aqui, não foi pra ficar em baile. Ela vai desenhar à noite no campus, que é enorme, assim, é tipo um labirinto, jardim, né, dos Church. Ela se perde. É nisso que eu falei pra vocês que a Afrodite cuida dela, porque a Catherine vai atrás dela, né. Ela passa o caminho errado pra Lily e a Lily se perde. Fica ali uma boa parte da noite com a Afrodite protegendo.
O Shin acha ela. O Shin é um grande amigo da Lily, assim, e ele é japonês também. A gente já imagina desde o começo, assim, desde a primeira aparição dele, de que ele vai ser um possível conflito romântico da Lily, tá bom? Então, já deixo aqui pra vocês. Mas eles eram muito amigos, era uma pessoa que a Lily poderia se apegar ali por familiaridade, né? O Shin acha ela e eles vão embora, porque a Lily machucou o pé, precisava ir no médico. E eles vão embora pra Londres novamente. Mas enfim, gente, em relação a Catherine, ao Shin, eu não vou ofender os possíveis inimigos dos pares originais, os pares românticos. Que nesse caso, gente, seria o quê? Como a gente trouxe aqui das mulheres precisarem ser esposas, das mulheres precisarem casar para ser relevantes no mundo. O Kit era essa chave que ela precisava para ser respeitada, para ter o certo poder dela no mundo. E o Shin, ele é uma pessoa que ele encontrou conforto na Lily, da mesma forma que a Lily encontrou nele, por eles serem do mesmo lugar, por eles serem do Japão, por eles morarem no mesmo lugar. E dá pra ver que ele se encanta muito pela Lily, pelo jeito besta dela, e ele vê que ela gosta do Kit, é muito claro, né, que é muito nítido, apesar de não ter coisas muito claras, mas ele também gosta dela, e quando eu falo de gostar, ele cuida, ele não trapaceia, então ele é alguém que é impossível de odiar. Inclusive, a gente fica com muita dó dele, porque ele nunca é um empecilho. A gente traz também a Catherine de pouco em pouco, entende muito, convivendo um pouquinho com a Lily, que ela é idêntica ao Kit. E é justamente o que faz a gente entender, né, que eles realmente são feitinhos um pro outro. Essa coisa de os opostos se atraem, ó, balela. Se passa um tempo, ela fala pra Dorothy que ela tá precisando de dinheiro porque ela gastou muito. Essa viagem não estava nos planos dela, ela acabou gastando bastante. E ela tá precisando de um emprego. Ela procurou um emprego com o professor dela, ele ajudou ela, sim, só que não era o suficiente. E a Catherine, coincidentemente, foi pra Londres e ofereceu um dinheiro pra Lily pra ela fazer um quadro dela. E a Dorothy falou assim, mas a princípio o Kit não pinta? Por que você não pede pra ele pintar? Ela fala, ele não pinta pessoas. A Lily aceita, porque ela tava precisando. Mas em algum momento a Catherine fala, joga essa pintura fora. Porque a Lily pintou a Catherine sorrindo e a Catherine nunca sorriu pra ela. Isso é bem triste, inclusive, gente. Que mulher vagabunda no começo. Nossa, uma esposa assim. E o Kit pega a empregada tentando jogar fora e ele fala que se a Catherine chegar a jogar fora a pintura, vai ser semelhante, como para um pintor, um artista, é como se estivesse matando ele. E pesa a consciência da menina, né, e tal. E ela fala, não, é que dá a entender que você defendendo desse jeito que você tá apaixonado por ela. E o Kit fala, talvez eu esteja apaixonado por ela mesmo. Nessas horas começa a tocar Lana Del Rey. The other woman. É muito diferente, né, a gente vê pela perspectiva do casal principal, a gente saber que eles têm que ficar juntos, mas a gente começar a olhar um pouco o outro lado da moeda, se colocar um pouco do outro lado, você fala, caralho, tem certas situações que é melhor você não ser sincero, né? E a Lily ouve, dá todo um BO, e assim ele descobre que o Kit está apaixonado por ela. Isso não agrega em nada, tá, gente? Sinceramente, isso aí, eles são um grande slow burn. A Catherine, ela abandonou um sonho dela pra ser esposa, que o sonho era, ela queria ser estilista. A gente descobre, né, numa pergunta que ele faz, você não tem um hobby, alguma coisa assim pra você fazer no seu tempo livre? Ela fala que não, gente, o tempo dela era ser esposa mesmo, ser noiva, mas ela queria ser estilista, ela queria espalhar a moda dela pro mundo, ter a própria loja dela, ser independente. Em nenhum momento cabia um homem no mundo dela, sabe? Só que foi preciso. E aí você começa a entender um pouco a perspectiva dela do porquê ela fica tão frustrada com a Lily, mas também sentiu um pouco de inveja e admiração ao mesmo tempo. Ela não sabia orquestrar muito bem, porque a Lily, apesar de viver nos mesmos termos que ela, a Lily ser mulher, só que é diferente, porque a Catherine, além de ela ser mulher, ela é da alta sociedade, já a Lily não, né? Mas ainda há a mesma pressão, só que um pouco maior pra parte da Catherine. Agora, pontos polêmicos da série. Houve uma briga entre o Kit e o Peter, que em algum momento a briga se aflora, inclusive eu já tenho que falar o meu lado da história, estou do lado do Kit, para surpresa de ninguém. Larissa, por que você está do lado do Kit? Acontece uma briga, gente, que o Peter, ele diminui muito o Kit ao fato dele ser rico e não sei o que, dele ter tudo na mão. Só que, gente do céu, pra que isso, meu pai?
uma coisa que eu odeio, gente, descontando frustrações em pessoas que não tem nada a ver com a frustração. O Peter tava passando por um processo criativo muito difícil, ele tava com bloqueio criativo, não sei o quê, e teve um dia que ele estourou, eles estavam no bar ali juntos, do nada o Peter pesou o clima, em algum momento o Peter pega ele pelo colarinho, porque o Kit falou, olha, se você tá fazendo arte pra você receber elogio, pra você depender da opinião dos outros e não porque você ama, talvez você não devesse continuar. E aí eles começam a brigar e não sei o quê, e a pessoa fala, não, gente, para com isso. E no que acontece, gente? A Lily dá um tapa na cara do Kit. Isso eu não gostei. Eu e minha mãe estávamos assistindo aqui e ficamos chocadas. Por que que ela deu um tapa na cara do Kit? Quem começou a briga corporal foi o Peter. Quem começou a briga inteira foi o Peter. Aí o coitado do Kit tomou um tapa na cara. Foi a primeira vez que ele tomou um tapa. Isso inclusive virou uma piada interna entre eles mais tarde, né? Fica um silêncio assim, abrupto. E eu falo assim, caralho, a Lily colocou bosta no cérebro, chacoalhou e deu nisso. O Kit vai embora chateado, ele fala que, antes dele ir embora, ele fala que não foi exatamente isso que ele quis dizer, porque o Kit, ele não é muito bom em se expressar, né? Porque ele conviveu muito tempo ali sozinho consigo mesmo, mas deu pra entender, gente, até antes da briga acontecer o que ele queria dizer, né? Se você tá fazendo uma coisa pra você receber elogio dos outros e não porque você ama, não porque é o seu sonho, larga, desiste. E a gente vê que ao mesmo tempo tem amigos com inveja um dos outros, mas eu não falo uma inveja ruim, mas uma inveja, caralho, eu queria estar nesse lugar, eu nunca vou conseguir. E sobre privilégios também, não apenas em relação à arte, mas sobre os privilégios um dos outros. Ao mesmo tempo que a gente tem o Joffrey, que o sonho do Joffrey é muito pequeno, né, comparado ao de outros que querem, nossa, serem de extrema importância. Eu não diria que nenhum sonho é pequeno, mas o sonho do Joffrey é mais alcançável para a posição política dele. Ele quer ter um barzinho ali dele, né? Depois ele terminar na academia de artes. E ele tem, spoiler, com o decorrer do anime, o Kit precisa ir embora da Inglaterra, porque o pai do Kit falece, o Henry falece. Ai, gente, que dor. O irmão dele acaba assumindo o papel do Henry por um momento, enquanto o Kit ainda está estudando. Nesse meio tempo foi quando o Kit falou que ele amava a arte da Lily, e que a Lily ficou toda constrangida, que ela falou que amava a arte dele também. Mas o que importa agora é, Kit precisa assumir as responsabilidades dele como um membro de uma família aristocrata. E agora a gente vai falar um pouco sobre a amizade do Shin com o Kit. Não é aquele tipo de situação onde eles são amigos até o momento que entra uma mulher no meio da vida deles, assim, bagunça tudo. Não, eles são realmente amigos. E o Kit pede pro Shin pra ele cuidar da Lily. Ele não avisa a Lily que ele ia embora. Inclusive, gente, ai, que ódio! Os momentos de maturidade, né, gente? Vejamos aí. Mas a gente consegue enxergar o lado dele, mas como pessoa que tá do outro lado, assim, que a gente tá vendo os dois lados da moeda. Do lado dela também, acho que eu teria ficado puta. Ele pede pro Shin cuidar da Lily, levar ela pro Japão porque a coisa tá ficando muito feia, né, em relação à guerra. O Shin fala, não, pode contar comigo, ok, mas você não vai avisar mesmo pra Lily. Ele fala que ele não quer avisar. O Shin lembra ele de avisar e fala, você tem certeza? E, gente, o Kit vai embora, né? A despedida deles não acontece. A Lily não consegue falar que gosta do Kit, porque tem aquele momento, sabe? Aquilo que virou trend no TikTok também. E o momento que a protagonista tá correndo pra falar com o amor dela e se confessar e tal, falar do amor dela por ele. Só que ela não consegue contar como normalmente acontece, assim, nos filmes, nessas coisas. Separados, eles voltam pro Japão, passam anos. Lily está noiva do Shin. E eu achei que tava com algum problema, sei lá que porra que tava acontecendo, gente. Os episódios ficaram preto e branco. Vocês conseguiram já pegar ou eu preciso explicar ainda? Ele tava lendo uma carta sobre o que tinha acontecido ali, né, com navios e naufrágios. E a gente descobre que o navio do Kit afundou. A Lily, ela nunca teve notícias do Kit, nunca mais. O Kit foi dado como desaparecido e, com o tempo de desaparecimento, ele foi dado como morto. Porque não foi encontrado o corpo, sabe? Gente, aqui naufragou, assim, realmente, se eu não me engano, no meio do mar, então é impossível. E a Lily achou que ele tinha morrido, e sem a esperança dele voltar, a Lily acabou ficando noiva do Shin. E eles eram muito amigos, e dá pra ver que realmente há muito companheirismo entre eles, mas que não tem amor romântico da parte dela. A Lily tinha parado de desenhar, o Shin tinha parado também de esculpir, que ele fazia artes à base de madeira, né? Ele esculpia. Gente, que coisa mais linda. Mas eles dois tinham largado o sonho deles e agora eles iam viver a vida tradicional que era pra ser desde o começo, né? Essas coisas de tradição é foda. E quando tava tudo pronto, gente, o Shin vê um rastro de cabelo loiro, inclusive no Japão. Dificílimo.
Viu ali um rastro de cabelo loiro, ele achou que tinha visto o Kit, e ele de fato viu o Kit. Só que ele comentou... E assim, gente, ele viu primeiro o Kit. Acho que era pra dar o benefício da dúvida pra gente. Será que o Shin vai contar pra Lily que o Kit pode estar ali porque tinha parado um navio, né? E, gente, o Shin, ele conta pra Lily, mesmo sabendo que ele vai perder ela. E não tem como você odiar um cara desse, gente. Não tem como mesmo. Ele conta pra ela, ele diz que ele confessa pra assim, eu não sabia se eu te contava ou não, porque talvez ia te balançar e isso poderia te dar esperança, mas eu acho que eu vi o Kit. E a Lily e ele saem, né? Eles se dividem assim pra procurar, pra ver se foi alguma coisa. A Lily já tava desistindo, tava dando meia volta, ela tropeçou em alguém, pum, caiu no chão. Não era o Kit, tá, gente? Mas quando vão ajudar ela, era o Kit. E lembra que eu falei pra vocês que o mundo tava assim, os episódios estavam em preto e branco? O Kit apareceu, gente, e a única cor que ela via era a cor dos olhos dele. E lembra que eu disse sobre o azul? A profundidade que você pega disso, gente, me casquei de chorar assistindo. E é isso, o mundo dela um pouquinho assim volta a ter cor no momento em que ela bate os olhos nele. Eles se encontram ali, os três, conversam e o Kit recebe a notícia que a Lily e o Shin iam se casar. Só que antes disso eles estavam muito íntimos mesmo, sabe? A Lily e o Kit. Não em momento assim da Lily trair o Shin nem nada, mas há intimidade entre eles que a gente não pega com o Shin e a Lily. Há piadinhas, lembra do tapa na cara? Ele falou, você foi a primeira pessoa a dar um tapa na minha cara. O que te explica sobre o naufrágio do navio, né? Que realmente afundou e que ele acordou, ele tava num lugar, uma ilha, assim. E as pessoas resgataram ele porque ele tava quase morrendo. E ele faz uma piada, tipo, eu não sirvo nem pra morrer. E aí ele fala, pelo amor de Deus, não fala isso. E ele dá um caderninho que ele pintou durante as viagens pra Lily. Um caderninho pequeno de presente de casamento. Ai, felicidade pra vocês, tô muito feliz. Gente, de partir o coração, sério mesmo. E quando ele vai embora, que ele precisa ir embora, né? Quando ele tá indo embora, ele joga fora, assim, deixa voar. Junto com a passagem dele, tava uma passagem em nome da Lily. Ele foi pra lá já na intenção de encontrar a Lily, na intenção de levar a Lily embora com ele. E não aconteceu, porque ela ia casar com outro homem. E, gente, depois que ela vê o Kit, a Lily volta a pintar. Isso passa um tempo, tá? A Lily volta a pintar ali antes de casar e tal. Ela não se casa com o Shin porque eles têm uma conversa sobre sonhos e é muito bonito. Gente, sério, esse anime também vem muito numa lição de siga os seus sonhos, faça acontecer. Mas não falo de sonhos ambiciosos, assim, de ai, quero ser uma pessoa rica e tal. Mas fazer o que você ama, sabe? Mesmo que seja um hobby, volte pra esse hobby, porque é uma forma de alimentar a esperança, de alimentar amor dentro de você, num mundo tão difícil, né, gente? Tanto o nosso atual, tanto deles passando por uma guerra, e eles conversam sobre sonhos. O Shin vai pra Itália para conhecer uma estátua, uma obra de arte, assim, que o Kit tinha apresentado pra ele. Ele queria ver, mas o Kit foi lá com ele, e o Kit falou, olha, a original é muito mais bonita estar na Itália. Ele vai pra Itália pra ver a obra. A Lily volta pra Inglaterra depois de falar com os pais dela que ela ia morar lá. E a mãe dela falou, não, mas a loja de kimonos. Ela falou, eu vou abrir uma loja de kimonos lá e eu vou fazer a minha arte. E ela abre a loja de kimonos e faz a arte dela. Ela não encontra o Kit porque o Kit estava viajando enquanto ela volta pra Londres. Ela encontra a Catherine, que já era amiga dela, assim, antes dela ir embora. Super amigas, e a Catherine ajuda ela, assim, a se inteirar. Cabelos todos no chão, gente. Tudo cabelinho curtinho, bonitinho. Eu acho a coisa mais linda. Teve muita gente que odiou, mas eu amei. E uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês no caderninho que ele deu de presente de casamento. Gente, o Kit tinha conhecido a caverna com lírios crescendo. E pintou, e ele deixou ali uma coisa escrita pra ela. E é isso. Kit estava viajando enquanto a Lily estava ali se estabelecendo em Londres. Quando ele volta, eles se encontram na praia. Ele solta a maior pedrada já existente. Como você, Lily. Como eu? Um arco-íris. Só de estar presente ali, colore uma paisagem comum com o seu toque especial. Você é um arco-íris. Só de estar presente, preenche o mundo com toques coloridos. A cor que faltava em mim era você. Gente, o homem sabe amar. Eles ficam juntos e tem aí o beijo deles. E é assim que termina Pelo Prisma do Amor.
com eles, depois viajando pra ir nesse lugar que o Kit conheceu os lírios crescendo nas cavernas, que era a meta deles juntos desde o começo. E termina com o Kit pintando a Lily de novo. Ah, um detalhe. Gente, eu deixei passar isso, mentira. A Lily acreditou que o Kit estava vivo antes dela chegar a encontrar ele, porque tinham obras no lugar que eles iam comprar, assim, de coisas que vinham de fora, e tinham artes da Lily. E ele não desenhava pessoas, ele sempre desenhou a Lily depois que ele parou de ver ela, depois que eles se quebraram, assim, contato. Todas as pinturas dele tinha ela. Ela chegou a desmaiar quando ela viu. E é isso, eles comentam que mais uma vez eles não foram porque eles estavam viajando. A gente vê que eles realmente estão muito felizes. E é assim que termina, gente, pelo Prisma do Amor. Eu espero que vocês tenham gostado. Coisa mais linda, eu acho que é um dos animes mais lindos que eu já assisti, se não o mais lindo que eu assisti, na questão visual, da história também, toda essa coisa. Gente, eu amei muito. Recomendo demais pra vocês assistirem com muita atenção. São 20 episódios, compensa demais, trilha sonora incrível. A abertura fica tocando na minha cabeça sempre. Muito obrigada por todo mundo que tá aqui me assistindo. Um beijo e até o próximo vídeo.